Olá, meu nome é Lucas Catarino Alberto, sou estudante de Ciências Sociais da UFPR e hoje vou apresentar o projeto com a temática Cidadania nas aulas no Colégio José Guimarães no Auer, em Curitiba. Nosso projeto foi executado no decorrer de 2 dias de aula do período vespertino. Em cada um desses dias foram ministradas 2 horas aulas em uma turma de terceiro ano do ensino médio técnico e 1 hora aula em 2 turmas do terceiro ano regular. No primeiro dia, no dia 13 de junho, o tema da aula ministrada pelos discentes do PIBID, Lucas Catarino Alberto e Bruno Cordeiro Langner, foi Ditadura Militar e Democracia Corintiana. E no segundo dia, em 27/6, a aula foi ministrada por Gabriela de Stefani da Costa e Jaissa de Chaves Vieira. O tema foi Cidadania Indígena, ambos escolhidos tendo em vista o assunto mais amplo da cidadania que estava sendo trabalhado pelo professor de Sociologia do colégio naquele trimestre. Durante o planejamento dessas aulas, procurou-se abordar todas as 3 áreas principais das ciências sociais: a antropologia no que se refere ao direito indígena, sociologia no tratante à cidadania no geral como conceito, e a ciência política no que se refere à abordagem da ditadura militar brasileira e dos movimentos de redemocratização dos anos 70 e 80. Os objetivos do projeto consistiam em desenvolver as habilidades dos discentes do PIBID em sala de aula e aproximar esses discentes das turmas do ensino médio, uma vez que esse é o público-alvo da formação em licenciatura em ciências sociais. Além disso, também se visava familiarizar os pibidianos sobre quais seriam os melhores meios para conquistar o respeito dos alunos durante a prática docente. O desenvolvimento do projeto se deu em 2 momentos: um período de preparação e elaboração dos planos de aula, tendo em vista dados coletados a partir de ações anteriores do próprio PIBID, e um período de execução de tais planos no ambiente escolar. Decidiu-se durante o planejamento que a primeira aula abordaria desde o governo João Goulart até o período das diretas já, buscando apresentar brevemente o contexto histórico da ditadura militar e, mais especificamente, do movimento da democracia corintiana, o qual serviu como foco principal da aula, buscando-se justamente realizar uma aproximação entre o tema familiar aos alunos, o futebol, e uma problemática que envolve história, política e cidadania. A segunda aula, sobre cidadania indígena, foi construída passo a passo, desde a leitura de textos e artigos relacionados ao tema, até a elaboração das dinâmicas de reflexão a serem realizadas em sala de aula, a partir das informações coletadas e organizadas. A aula perpassou, dentro do tema maior Cidadania Indígena, a história da construção e efetivação de uma cidadania pelos povos indígenas no Brasil, sempre marginalizados no passado e presente brasileiros, as especificidades a serem encontradas em um direito verdadeiramente indígena e a resistência desses indivíduos frente às tentativas de eliminá-los do cenário nacional. Isso tudo visando desmistificar, junto aos alunos, os preconceitos e informações falsas que eles detinham a respeito dos povos indígenas no Brasil. Os resultados obtidos demonstraram um grande impacto dessa primeira experiência, assumindo o papel do professor sobre o início da formação docente dos membros do PIBID. Deve-se acrescentar que as atividades reverteram em uma participação exemplar na sala de aula por parte dos alunos, estimulados a participar criticamente do andamento da aula. E baseado nas respostas dos alunos do colégio e nas reações verificadas nas semanas seguintes, é possível afirmar que a experiência foi um sucesso quanto ao seu propósito pedagógico. No que concerne às dificuldades encontradas no decorrer de todo esse processo, talvez o maior problema enfrentado na execução da aula sobre cidadania e ditadura militar tenha sido a preocupante ausência de familiaridade dos alunos do José Guimarães com a história desse período, tendo em vista que os alunos da primeira turma do ensino médio técnico relataram sequer terem mais a disciplina de história no currículo, por exemplo. A aula de cidadania indígena obteve grande impacto em vários aspectos, tanto para os docentes que saíram satisfeitas após expô-la, quanto para os alunos que puderam entrar em contato com um tema pouco discutido no ensino básico do Brasil. Apesar, óbvio, das dificuldades iniciais, como o nervosismo a portar-se diante de certa imprevisibilidade do segmento das aulas, no geral, o nível de participação dos alunos foi satisfatório. Mesmo com a distância que eles detinham em relação ao tema, foi possível perceber que estiveram bastante interessados durante toda a exposição. Por fim, agradecemos ao professor e supervisor do PIBID, Luiz Demétrio, e ao Colégio José Guimarães pela oportunidade que nos foi dada de trabalhar no PIBID.